E é interessante que esse texto que o Tiago leu, Deus dá de comer a um povo contraditoriamente, William. Parece contraditório, né? Porque a pergunta é, que fé aquele povo tinha? Vocês lembram o tipo de fé que eles tinham? O povo de Israel que estava atravessando os 40 anos, qual era o tipo de fé que eles tinham? Hã? Você falou baixinho aí, fala alto. Nenhuma. Deus deu de comer a um povo que exerceu fé zero. Aliás, pelo contrário, não é só que não teve fé. Eles disseram assim: nós queremos voltar para o Egito. Nós estamos com saudade do Egito. Você nos trouxe aqui. Não estavam dizendo isso a Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer. Era melhor nós termos ficado lá. A quem Deus deu de comer? Para esse povo. Aí você estava dizendo assim, esse povo, e eu e você? Quantas vezes Deus te deu coisas que você não acreditava que Ele ia fazer isso? Não vou nem dizer quantas vezes Deus nos dá coisas que nós não merecemos. Ele está fazendo isso toda hora. O fato de você e eu termos nos levantado hoje pela manhã foi a graça de Deus, o dom de Deus. Amém? Então, William, por favor, eu não quero contradizer o que o William disse, mas eu precisava, falando com ele ali, é preciso que se diga uma coisa. Jesus fala que nós precisamos ter fé, sim, mas Ele não depende dessa fé. Nunca pense, nunca acredite que Deus depende da sua fé para fazer algo. Deus não depende da sua fé nem da minha. Quando Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer, você tendo fé ou não tendo fé. Porque Ele fez isso com esse povo. Fez muito mais, porque esse povo maldisse, esse povo blasfemou, e Deus deu. É um dom de Deus. Bem lembrado aí. A fé é um dom de Deus. Em Romanos capítulo 9, do versículo 15 em diante, o contexto está falando de Israel. Que diremos, pois, versículo 14 de Romanos 9 diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, grava isso. Esse é o texto que eu me lembrei ali junto com ele, ali nos lembramos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém? Deus atendeu uma oração que nós fizemos a Ele. E por quê? Porque nós tivemos fé? Não, porque foi a misericórdia dEle. Ainda que você e eu tenhamos tido fé. É isso mesmo? Homeschool, help me. É isso mesmo? Tenhamos tido fé. Às vezes a gente fala umas frases que será que é isso mesmo? Ainda que você e eu tenhamos fé, o que no final aconteceu foi a misericórdia de Deus. Não foi porque você e eu tivemos fé, ainda que nós tivemos. E ainda que é necessário ter, como o William falou. Mas nunca guardemos no nosso coração que depende, que Deus só se move pela minha fé. O pai daquele menino lá, ele não tinha fé. Jesus falou assim, olha, sinto muito, mas eu não posso atender seu pedido, porque... E o cara declarou ainda, Senhor, perdoa-me a minha falta de fé. Jesus falou, não, então, paramos aqui, porque a coisa é uma coisa técnica. Se você tem, eu atendo. Se não tem, um abraço.
Não. O Senhor atendeu. Sim. Nossa fé tem que estar no... O William está completando aqui. E por favor, William, não estou aqui contradizendo o que o William disse. Eu sei o que o William quis dizer. Mas como nós vivemos um tempo onde a fé virou... Você tem que ter fé na sua fé, não é fé em Deus. Porque a fé, eu já vi pregadores por aí, pela internet aí, que ele fala mais da fé do que de Jesus. Às vezes ele é capaz de ficar pregando um tempo e falando de fé, mas em momento algum ele cita o nome de Jesus, em quem que é o autor da fé. Amém, querido? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Sempre foi. O Senhor nos deu isso porque nós perseveramos. Ainda que nós tenhamos perseverado, foi a misericórdia de Deus. Foi a mão de Deus que nos trouxe até aqui. Não é por mérito. Amém? A carne, ela está sempre buscando méritos. A carne quer reconhecimento. A carne quer recompensas. Deus fez isso porque eu tive fé. Deus me deu esse emprego porque eu fiz isso, porque aquilo outro. A carne, ela adora, ela age por meio dos méritos. Ela não se satisfaz em falar assim, foi Deus, eu não fiz nada. Foi a mão de Deus, eu não sou ninguém. O negócio da carne é, eu mereço. Como é que Deus... Por isso que é muito comum no meio da igreja hoje, de modo geral, essa coisa assim, Senhor, eu não aceito tal coisa. Por quê? Porque a carne quer mérito. Eu não me conformo, eu não aceito, Senhor, eu quero a minha bênção. Porque a carne está atrás de méritos. E quando ela receber, é o que ela vai dizer? Eu tive fé. Deus me deu porque eu tive fé. Não foi a misericórdia de Deus, foi a fé dele. Irmãos, isso é antibíblico, não há base na Escritura para isso. Isso é maligno, isso não é de Deus. Foi a mão de Deus, e a prova disso é esse texto que o Tiago lembrou. Nós estávamos ali pensando ali com ela, essa coisa da fé. Aí o Tiago me vem e me lê um texto desse. Eu falei assim, aí, Hélio, que fé que esse povo aqui teve? Nenhuma, pelo contrário. O povo blasfemou contra Deus. Então, queridos irmãos, descansemos nisso, que é Deus. Amém? E sempre será Deus, ainda que você e eu tenhamos que ter fé. Seja no sim, seja no não. Mas temos que ter fé. Mas sabendo o seguinte, que vem dele, por meio dele. Logo, ele tem misericórdia de quem quer. O versículo 18 de Romanos 9. Logo, tem ele misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Assim é Deus. Amém? Senhor querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, sempre, na nossa vida, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. Não há nenhum mérito em nós. Nada, absolutamente, Senhor. Tudo veio de Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Te damos graças por isso, porque o Senhor é um Deus, o Senhor é um Pai, cheio de misericórdia. E te damos graças por isso, Senhor. Tu não dependes de nossa fé. O Senhor nos ama. E o Senhor cuida de nós. Seja atendendo aquilo que estamos te pedindo. Seja dizendo não. Tu és Pai. Seja no sim ou no não, como o William lembrou aqui. Tu és o nosso Pai. Como disse a senhora, essa irmãzinha, o Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada.
não necessitamos de nenhum outro acessório, Senhor. Tu és suficiente. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado por isso. Amém. Entendemos que era importante destacarmos isso, e é bom que, às vezes, à medida que os irmãos participam e trazem palavras do Senhor durante o encontro, é importante que, às vezes, no meio desse encontro, o Senhor traz instrução, traz orientação. Não pensávamos em dizer o que nós estamos dizendo aqui, mas foi oportuno por causa disso, por causa dessa situação. Amém? Amados, você lembra do texto de Atos 2:38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou misturando dois textos. Atos 2:38. Perdão. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis. Você já parou para pensar o que é esse dom do Espírito Santo? Qual é esse dom do Espírito Santo que nós recebemos no momento em que nos arrependemos e somos batizados em Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados? Exatamente. Há uma diferença, irmãos, entre o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Esse dom que Pedro está dizendo que eles receberiam, que esses homens receberiam, quando depois de batizados, em nome de Jesus, que obviamente é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Ai, ai, ai. Que eles iam ser batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados deles, e eles receberiam o dom do Espírito Santo. Que dom do Espírito Santo é esse? O Ayrton falou baixinho ali, eu vou falar alto aqui agora. É a vida de Cristo que passa a viver em nós depois do batismo. Esse é o dom esse é o dom do Espírito Santo. Você se lembra desse dia que você recebeu o dom do Espírito Santo? Você ainda se alegra por ter recebido esse dom que é dom de Deus? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé que nós recebemos, que é um dom de Deus, é a fé que nos leva a receber essa herança eterna, a salvação de nossa alma. Nós vivemos um tempo hoje, como eu falei no começo aqui, está todo mundo com o celularzinho aí no modo avião, né? Exceto aquele 0,1% que precisa deixar ele ligado. Nós vivemos num tempo, irmãos, de muitas distrações, muitos sons, muitas imagens, que infelizmente tem nos feito tirar os olhos de algo que nós nunca devíamos ter tirado os olhos. Tirar os olhos desse dom do Espírito Santo que nós recebemos. Quem é Jesus para nós hoje? No que Jesus se tornou para nós hoje? O promotor da nossa felicidade? Volta e meia você diz assim, você ouve o evangelho pregado pela igreja hoje de modo geral, é o evangelho da felicidade. Deus quer que você seja feliz. Você vê expressões hoje na boca daqueles que se dizem cristãos: eu tenho o direito de ser feliz. Jesus se constituiu no quê? No promotor da minha felicidade, no realizador dos meus sonhos. Você já viu como entrou na igreja esse negócio de sonho hoje? Sonhe o teu sonho conosco.
Vá atrás dos seus sonhos. Quanta bobagem no meio da igreja hoje. Ele é o realizador dos meus sonhos. Quando não, Ele é meu curandeiro pessoal. Ele é o cara que resolve os meus problemas. Quando eu estou enfermo, eu estou precisando de ser curado, eu vou atrás dele. Irmãos, está claro para nós que a vida eterna, esse dom do Espírito Santo que nós recebemos, a vida eterna nos foi dada no dia que nós fomos batizados. E você sabe que uma das expressões, a Escritura fala de salvação, mas há sinônimos dessa palavra salvação na Escritura. Um dos sinônimos da palavra salvação na Escritura é vida eterna. Outro sinônimo da salvação, herança. Nossa herança. A Escritura fala que o Espírito Santo, Efésios 1,14, fala, Ele é o penhor da nossa herança. Ele nos foi dado como garantia de que nós vamos receber uma herança. E sabe que herança é essa, meus irmãos? Você sabe aquele dia? Porque, não tenha dúvida, você e eu, no dia que nós fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos a salvação, a vida eterna, essa herança. Mas você sabe que nós recebemos a salvação, mas nós estamos salvos, mas você já se deu conta de que você ainda vai ser salvo, você ainda vai receber uma herança? Não é sem razão que a Escritura diz, aquele que perseverar até o fim. Quem de nós não está aguardando e, por assim dizer, ansioso no bom sentido? Se é que se pode ser ansioso, dá para ser ansioso no bom sentido? Mas imagina que você está com aquela ansiedade, com aquele desejo forte de ouvir da boca de Jesus, aquele dia, quando toda a igreja estiver reunida, você ouvir de Jesus assim, vinde a mim, bendito. E Ele dirá aos que estiverem à sua direita, e queira Deus, em nome de Jesus, e que perseveremos para que você e eu estejamos do lado direito dEle, e poder ouvir da sua boca Ele dizer assim, vinde a mim, benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem que não quer ouvir isso aí? Eu quero ouvir de Jesus. Irmãos, eu quero seguir minha vida, Adélcio, nesse mundo aqui. Eu quero, com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sei que não vai depender da minha fé, no final vai ser a misericórdia de Deus, quem vai nos levar até lá, e somente a misericórdia de Deus, e poder ouvir dele, vinde a mim, benditos de meu Pai. Irmãos, é nesse dia que nós vamos receber a recompensa. Diga não à tua carne, quando ela estiver atrás de recompensas. O irmão não veio na minha casa, o meu líder não me visitou, meu pastor, meu discipulador, porque eu fiz isso e ninguém percebeu. Domingo passado eu passei 10 dias em Salvador, num retiro com os irmãos lá, e no domingo eu estive num encontro de setor lá com os irmãos, era a ordenação de um presbítero lá, de mais um presbítero lá em Salvador, e o Eric, esse querido que foi ordenado lá, eu o conheci em Sumaré em 2017, e o Sérgio Avilés, enquanto falava, o Sérgio Avilés estava compartilhando uma palavra, e ele compartilhou uma experiência que ele teve na selva amazônica. Ele foi visitar os irmãos ali em Manaus, e um dos dias lá eles fizeram um passeio, numa parte ali da selva amazônica. E ele foi entrando mata dentro com os irmãos, e em um determinado momento ele viu uma orquídea encrustada no tronco de uma árvore. Maravilhosa, deslumbrante a orquídea. E ele ficou admirando a beleza daquela flor. E ele disse que naquele momento o Senhor falou com ele assim, você sabe quantas pessoas já admiraram
o esplendor dessa orquídea? Você é o primeiro. Ninguém mais. Você está disposto a que somente eu olhe para você? E somente eu admire você? E somente eu veja alguma beleza em você? Ou você está esperando que outros observem você? Essa orquídea, muito provavelmente, talvez você seja o único que vai vê-la, e daqui a pouco ela vai secar e morrer. E ninguém mais vai desfrutar da beleza dela. Irmãos, nossa carne está atrás disso. Nós estamos dispostos a nos contentar, a nos satisfazer com o olhar somente de Jesus e esperar a recompensa que virá dele um dia, esse dia. E é nesse dia, irmãos, que a nossa salvação, por assim dizer, vai se completar. Por favor, eu não estou dizendo que nós não estamos salvos. E na verdade só você e eu é que sabemos disso. Eu não tenho como saber se você é salva. Nós chegamos lá. Sobre a salvação é o meio e não o fim. Nós chegamos lá. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas foi bom você lembrar. Não está escrito na testa de ninguém, eu sou salvo. Nós vamos descobrindo isso à medida que nós vamos nos relacionando e vendo o testemunho de cada um e a vida de Cristo crescendo em cada um. Mas absolutamente nós não sabemos. E essa salvação que nós recebemos, e se você tomou uma decisão sincera aos pés de Jesus, você recebeu essa salvação. Você foi salvo. Mas você pode ter certeza que ela vai se completar, não é sem razão que Paulo diz aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Eu fui salvo, nós podemos dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Nesse dia, o dia que nós ouvimos de Jesus, vinde a mim, benditos de meu Pai, terminou todos os nossos problemas. Não vai ter tentação mais, nada vai nos tirar desse alvo. Hoje, eu quero lembrar com vocês a necessidade, irmãos, que a igreja tem hoje, e isso se faz urgente, que nós voltemos a ser gratos a Deus pela obra da cruz, pela salvação de nossa alma. Há muitas vozes, muitos apelos nos dias de hoje, chamando a igreja para olhar um tanto de coisa que ela passaria muito bem se não olhasse, e levando a igreja a fazer declarações, a dizer coisas que ela ficaria muito bem se não dissesse. E a maioria delas não tem nenhuma referência na Escritura. E nós vamos deixando de realmente ter em nossos lábios as ações de graças ao Senhor, pelo perdão de nossos pecados. A vida eterna é o maior bem que nós temos, irmãos. Vocês se lembram daquela mulher, da pecadora lá de Lucas capítulo 7, do versículo 36 a 50, a história dessa mulher, quando ela entra na casa de Simão ali, se lança aos pés de Jesus, e Jesus conta a história para Simão ali, que Simão não beijou ele, não deu água para lavar os pés, e aquela mulher não parava de beijar os pés de Jesus, de chorar aos pés de Jesus, de enxugar-lhe com os cabelos. Sabe por quê? Jesus diz a Simão, você sabe o que fez essa mulher fazer isso? Gratidão. Gratidão pelo quê? Porque ela foi curada, ou coisa desse tipo. Gratidão pelo perdão dos pecados dela. O Salmo 23, corroborando o que eu não lembro o nome dela, da irmãzinha que falou que Jesus é suficiente. Nicole. Aquilo que a Nicole disse, o fato de Jesus ser suficiente. Ou seja, o Salmo 23 nos diz assim, pelo menos na nossa tradução em português: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A versão em inglês
desse mesmo salmo, ela capta melhor o sentido da palavra hebraica. E é traduzido assim: o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Em 1 Pedro, capítulo 1, irmãos, me permitam, eu queria começar esse assunto hoje com vocês, falando sobre a nossa salvação, a história da nossa salvação e o que a Escritura fala sobre ela. Mas muito provavelmente, eu não pretendo concluir isso hoje, esse assunto hoje. Eu gostaria que a gente continuasse no próximo encontro geral, que vai ser quando? Dia 4, que é um sábado, às 18 horas. Dia 4. Aqui mesmo, sim, querido. Aqui mesmo. Em 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 3. Esse texto é maravilhoso. Ele é um dos textos que revelam o valor da obra da cruz. O valor precioso que tem para Deus a nossa salvação. É claro, como o Ayrton falou, a salvação é um meio e não um fim. E isso é verdade, porque nós temos entendido que o Senhor tem algo, o Senhor quer realizar essa obra na vida de cada um de nós. No momento em que nós fomos salvos, o Senhor segue operando. No dia que nós recebemos o dom do Espírito Santo, que foi a presença de Jesus em nós, quando Jesus passou a viver sua vida em nós, esse é o dom do Espírito Santo que nós recebemos. E a partir deste dia, o Senhor começou a realizar uma obra na minha vida, na tua, e nos moldando e nos transformando à sua imagem. Então a salvação, como o desejo de Deus, se concluiu ali, na nossa salvação. Mas ela segue em toda a nossa vida. O Senhor continua nos salvando, à medida que nós diminuímos e Ele cresce. À medida que aquilo que é diferente de Jesus, que está na minha vida, vai sendo colocado fora e vai entrando mais de Jesus em minha vida. Eu sigo sendo salvo. Em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13 em diante diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E a palavra regenerar aqui, isso é outra coisa que aconteceu conosco na salvação. Sabe o que aconteceu com você? Você foi regenerado. E sabe o que é regenerado? É literalmente criado novamente. Você foi criado novamente agora em Cristo Jesus, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. No batismo, morre Adão e se levanta dali um novo homem, uma nova mulher, criados agora em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, que não se desvanece, que não se desfaz, para uma herança incorruptível. Que herança é essa, irmãos? É essa herança que você e eu vamos receber naquele dia. 20, você está atrás da sua bênção? Eu também. Não está de todo errado isso. Eu estou atrás da minha bênção, mas a minha bênção, eu não espero recebê-la nesse mundo, porque se eu espero receber a minha bênção nesse mundo dos homens, eu sou mais miserável, de acordo com a palavra de Paulo. A minha bênção e a tua bênção, da qual nós estamos atrás,
literalmente atrás. Eu estou atrás da minha bênção. Mas que bênção que eu estou atrás? É de ouvir da boca de meu Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. É estar ao lado direito e poder ouvir isso, e ser separado dos bodes. Hoje, infelizmente, irmãos, nós somos ovelhas, mas nós convivemos também com bodes. Haverá um dia que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, e vai dizer às ovelhas, aos que estiverem à sua direita: vinde a mim. Essa é nossa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, que não se desvanece, reservada nos céus para vós outros. Meu irmão, está passando por lutas? Saiba que você tem, sabe aquela reserva que você e eu temos, alguns pelo menos, né? Aquela reservinha que você vai fazendo, aqueles 500, aqueles milão, que você vai guardando lá, a sua reserva. Você e eu temos uma reserva nos céus. Nós temos essa herança incorruptível, sem mácula, reservada no céu para nós. Precisamos voltar a dar graças a Deus por essa herança, por essa reserva que temos, que o Senhor nos preparou. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que sois guardados pelo poder de Deus. Ô Paulo, cadê o Paulo da Gabi? Ô Paulo, me lembra o texto. Esses dias o Paulo, aquele texto que fala da disciplina, Paulo, grita daqui a pouco ele para mim aí. Quando Paulo fala de disciplina, e ele fala que nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que texto que é, Paulo? 1 Coríntios? Paulo não grita, né? Estão dizendo aqui que você não grita, Paulo. Te entregaram aqui. Pedi para o Paulo falar alto. 1 Coríntios 11, 31. 1 Coríntios 11, 31. Nós somos disciplinados, achei tremendo isso. Nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Sabe aquelas vezes que você e eu gememos quando o Senhor nos disciplinou? Como assim, Senhor, meus irmãos, é muito duro, está sendo... Você sabe por que a igreja, porque não é anjo que vem nos disciplinar, é o duro para a nossa carne, é ser disciplinado por outro pecador. Essa é a maior luta da nossa carne. Sabe por quê? Porque quem aplica a disciplina na minha vida e na sua, é um outro miserável lascado igual eu. Ué. E esse é todo o nosso problema. Mas você sabe o que esse texto que o Paulo enviou e me fez meditar nisso? Achei tremendo isso. O Paulo faz essa observação na mensagem que ele mandou, que o Senhor nos disciplina para que você e eu não sejamos condenados com o mundo. A disciplina é um recurso de Deus para que você e eu não nos percamos, para que nós nos mantenhamos salvos, e para que você e eu um dia possamos ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai. E é por isso que nesse dia você vai ter que abaixar a cabecinha e dizer assim: olha, foi a misericórdia dele. Para que ele seja incluído no corpo, se mantenha no corpo, e não seja condenado com o mundo, para que você não esteja do lado esquerdo, lá onde estarão os bodes, para que você se mantenha do lado direito, e possa receber essa herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus, que sois guardados. Deus está te guardando, meu irmão, pelo poder de Deus, mediante a fé, sim. Mediante a fé, para a salvação. Olha o que ele diz aqui da salvação. Você e eu estamos salvos? Nós temos convicção disso? Sim, é verdade, mas olha o que ele diz: para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Quando nós ouvirmos de Jesus,
Quando nós estivermos lá, Leozinho, quando nós estivermos na presença de Jesus, você vai dizer assim: isso aqui é a salvação. Não vai dar nem para comparar. Não é sem razão que Paulo diz, porque eu tenho por certo isso, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós, Léo. Você está passando uma luta aí? Saiba de uma coisa, não vai, no dia que você estiver na presença de Jesus, do lado direito lá, e trabalhe para ficar do lado direito, não apronta não, viu? Se mantenha do lado direito ali, persevere até a morte. Você vai ouvir de Jesus e você vai dizer: valeu a pena. Lutas, dificuldades, não vai dar para comparar o que nós passamos, enfermidade, luta, tribulação, problema, desemprego, morte, tudo que nós passamos aqui. Quando nós estivermos lá, nós vamos entender o que era essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que nós sabemos da salvação hoje, meu irmãozinho, é muito pouquinho. O que o Espírito Santo nos deu hoje, por meio da salvação, é uma pequena amostra. Isso que nós temos hoje, esse gozo, essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, isso é uma amostra de algo que o Senhor ainda vai revelar para nós, do que é de fato a salvação. Versículo 6, nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível. Essa fé que ele está falando, obviamente, é esse dom de Deus que nós recebemos e que nos deu a salvação, é essa fé. A fé que nos fez olhar para Jesus e falar: em nenhum outro há salvação. Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada. É dele, somente dele. É ele somente que pode perdoar meus pecados. Nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, aqui fala de fogo, que a minha fé, essa fé que nós recebemos, que é dom de Deus, e que por meio dela nós fomos salvos, por esse dom de Deus, foi nos dado como presente. Essa fé, ela vai ser provada. Não tem jeito, Léo. Vai ser provada. Alguém se converte, e nós discipulamos, nós estamos cuidando, mas eu e você, nós não podemos guardar os irmãos das lutas e tribulações. Por melhor discipulador que você e eu possamos ser, por mais atenção que nós possamos dar a algum irmão ou irmã, eu não sou capaz de guardá-lo das lutas e tribulações que virão sobre a sua vida para prová-lo. Meus irmãos, nós seremos provados. Tem um irmão que diz assim, quando está falando de alguma luta, de alguma tribulação, Evangevaldo, ele fala assim: João, ele me chama de João, assim, João, você está achando que o céu é perto, é? E essa semana eu estive com ele e ele acrescentou algo na frase. Ele falou assim: o céu não é perto, o caminho é apertado e tem uma leve inclinação para cima. Pensa. O céu não é perto, o caminho é estreito e apertado e tem uma inclinaçãozinha para cima. Então será com muita dificuldade. Em Atos capítulo 14, Paulo ia das cidades, animando os irmãos
Como é que pode animar os irmãos falando para eles de lutas e tribulações? Olha como é que os apóstolos animavam os irmãos. Irmãos, eu quero animar vocês. E quero dizer a vocês, para animá-los, que será por meio de muitas lutas e tribulações que nós vamos herdar o reino dos céus. E será assim mesmo, Luiz. O Luiz da Zona Sul, não o Luiz de Santo André. Esse Luiz aí. É, só aí. Todos nós. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, nós vamos passar por luta. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Fala que a nossa fé, ela será apurada por fogo. E se você olhar um dos significados da palavra apurar, é tornar puro. Como é que se apura o ouro? O ouro, como mineral, ele sai da terra. Como é que se apura o ouro? Põe debaixo da torneira e lava com a escovinha para tirar a terra que está nele e tal. É assim que faz? Não. O ouro se apura aonde? O fogo. É sempre com fogo. Você e eu, há uma identificação nossa, irmãos, da nossa fé com o fogo. O ouro, como metal precioso, ele só é precioso porque ele é apurado no fogo. E quanto maior a temperatura, mais puro ele fica. Esse ouro que nós usamos aqui no dedo anelar da mão esquerda, isso é peba. Perto do ouro, ouro. Porque esse ouro aí é uma mistura com outras ligas aí. Pois bem, meus irmãos, às vezes os irmãos falam assim, não, porque eu quero é o fogo do Espírito Santo. Ah, se você tivesse mais juízo, você não pedia isso não. Porque não há na Escritura um único texto que fale desse fogo. A Escritura fala sobre fogo. Esses dias nós estávamos no encontro na casa da Nani lá, e eu disse isso, olha irmãos, me ajudem aí. Mas eu acho que não tem um único texto no Novo Testamento que fale desse fogo como essa turma fala aí, eu quero é o fogo. Não há um único texto. Aí o Davi até lembrou assim, João, mas tem aquele lá que fala assim, eles vos batizarão com o Espírito Santo e com fogo. Aí o próprio Davi, sabido como é, bateu os olhos no contexto, falou assim, o quê? Retiro aqui, viu? Não tem nada a ver o texto não, porque o texto fala assim, na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e vai jogar, e a palha será queimada em fogo inextinguível. É esse fogo que você está atrás? Esse fogo aí eu não quero não, porque eu quero ficar do lado direito e ouvir de Jesus, vinde a mim, bendito de meu Pai. Agora, o fogo que vem destinado a provar-nos, esse, não é que eu quero, ele vai vir. Eu querendo ou não, ele virá, porque não tem jeito. Para que você e eu fiquemos mais parecidos com Jesus, minha fé e tua fé vai ser provada, não tem como. E é sempre com fogo. Não corre da chapa não. O fogo esquenta, acendeu, você fique ali e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer com você. Porque ao final, sabe o que vai acontecer? Lembra já os mais velhos aqui, os mais veteranos, assim, como alguns aqui, não é? Obrigado. Você lembra de algumas tribulações que você passou na sua vida? E você olha para trás e você fala assim, Jesus, muito obrigado. Na hora foi duro. Passar por aquilo não foi brincadeira não. Mas, Senhor, lembrando da situação pela qual eu passei, eu só posso te dizer uma coisa. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado por aquele tempo de desemprego. Senhor, obrigado por aquela perda. Senhor, muito obrigado por cada coisa que o Senhor permitiu, que na hora eu entendi que aquilo era tragédia. E não era. Era a tua mão sobre mim, permitindo aquilo, cuidando de mim, para ao final eu ficar mais parecido com Jesus. Que hora é essa aí? Que eu estou no modo aqui que não tem o relógio. Para que eu pudesse ficar mais parecido com Jesus. Irmãos,
o que Deus quer com esse fogo para nos provar, Ele é um pai. Ele não está assim, agora eu quero que eles queimem. Quando Deus envia, permite o seu fogo sobre nós, sabe o que é isso? É a ação de um pai amoroso, cuidando de mim e de você. Mesmo naquilo, sempre nas coisas que nós não entendemos e nunca vamos entender. Fala de novo, Silvinha. Eu lembro que você falou de Jó aí. Sim. Questionando a Deus. Sim, Deus permitiu. E Jó depois de receber as primeiras encomendas, ele coloca o rosto em terra e ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você não entendeu alguma coisa que está acontecendo com você? Sabe qual é a melhor coisa? Uma receita que não tem contraindicação. Vou te dar uma receitinha que não tem contraindicação. Não vou te dar não, Jó já deu. Eu vou te repassar a receitinha que Jó deu. Você não entendeu a situação, é uma tragédia, é um problema, tal, sabe o que você faz? Põe a cara no chão, literalmente, porque Jó não fez aquilo assim, com força de expressão. Jó pôs a cara no chão mesmo, rosto em terra, e disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É a melhor coisa. Sabe qual é a melhor coisa? Se humilha. Vai diante de Deus e se humilha. Eu não entendi, se humilha. É a melhor coisa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós vamos passar por lutas, mas ao final delas, haverá o dia que nossos olhos vão se abrir e nós haveremos de vê-lo como Ele é. E estaremos com todos os santos na presença do Senhor. Amém? E você vai olhar para trás. Quem vai olhar para trás? Você vai assim: Senhor, na presença de Jesus, a quem não havendo visto há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. E você pode trocar a palavra fim aqui por objetivo, por propósito, obtendo o objetivo da vossa fé, o propósito da vossa fé. Sabe qual é o propósito da minha fé e da tua fé? A salvação da vossa alma. Você sabe o que é a Escritura, irmãos? A Escritura coloca a salvação acima de um tanto de coisa que nós damos valor hoje. Você sabe que o povo de Deus parou de agradecer a Deus pela obra da cruz. A salvação ficou esquecida lá, está num certificado de batismo para alguns, num quadrinho, num filminho, onde mostra você sendo batizada, mas aquilo ficou lá no passado, você não é capaz mais de parar e dizer: bendito esse dia, Senhor. Graças a Deus, Senhor, na minha vida, por aquele dia que o Senhor me alcançou. Você quer ver uma prova disso? Como nós paramos de agradecer a Deus por essas coisas? Irmãos, olha os hinos que entraram na igreja hoje. Olha os hinos antigos. Há um hino antigo que é tocado hoje, que ele perdeu completamente o sentido no meio da igreja. Ele é tocado para a noiva entrar em dia de casamento. Jesus, a alegria dos homens. A letra desse hino diz: é Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo
e paz. Obrigado, Pipe. Meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. E por isso eu o seguirei e jamais o deixarei. A igreja não canta esses hinos mais. A igreja canta os hinos. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. E molecada, quero dizer uma coisa para vocês, para os jovens aqui. Em nome de Jesus, cuidado com as músicas que vocês ouvem. Esses dias, eu estava numa cidade do sul do país, e nós estávamos fazendo uma viagem de uma cidade para outra, com os pastores ali, para visitar uns irmãos de uma outra cidade. E nós estávamos no carro, ouvindo, conversando, os casais ali, e ouvindo uma música. E eu me desliguei da conversa do carro e comecei a prestar atenção na letra. E eu virei para o irmão que estava dirigindo, um dos pastores, e falei assim, é impressão minha? Ou essa menina que está cantando, até agora não falou de Jesus? Não citou o nome de Jesus? Aí ele falou assim, é verdade. Sabe o que acontece com a igreja, com a música hoje? A música é uma bênção. E pode ser um instrumento abençoador para a igreja. Mas o diabo tem usado. Sabe para quê? Porque hoje se dá mais valor para a melodia do que para a letra. Se bota uma nota musical lá, e eu não vou falar sobre isso porque eu não sou especializado no assunto, mas eu sei que essa gente faz notas musicais para mexer com a alma, de modo que você preste, que você seja embalado pela música e não pela letra. Que você preste mais atenção na melodia do que na letra. Jovens, harmonia. Obrigado. Estou falando que eu não sou a pessoa mais indicada para falar? Já fui exposto aqui, pois bem. Já foi exposta a minha ignorância. Mas é isso mesmo, o Beto está falando. Se dá mais valor à melodia, então jovens, a harmonia do que a letra. Eu vou te dizer, ainda essa, eu dou um desconto generoso para ela. Mas não é nem dessa que eu estou falando, Ayrton. Estou falando daquelas que fica aquele você não sabe o que parece uma música romântica. Parece que a pessoa está cantando, está falando com a noiva, com a mulher, sei lá o quê, mas não é com Deus. Jovens, prestem atenção vocês estão ouvindo uma música? Olha a letra. O que a letra diz, o que tem que me mover, o que tem que me embalar, por assim dizer, tem que ser a letra. O que tem que me motivar é a letra e não a melodia ou a harmonia. Outro hino antigo. Infelizmente, não se canta em português, só tem em inglês, né? Amazing Grace. Maravilhosa graça. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido e fui encontrado. Eu era cego e agora vejo. Que lindo cantar isso, né? E se alegrar nisso. Você pode imaginar, hoje, você cantando uma música dessa, você fica imaginando a alegria que se passou com aquele cego, né? Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Nós éramos cegos, irmãos. O que nós compreendemos de Jesus hoje é muito pouco. Haverá o dia que nós vamos vê-lo como ele é. Cuidemos com aquilo que estamos cantando. Sabe por quê? Porque nós vivemos esse tempo de muitas vozes, muitos sons, muitas imagens, pior ainda, muitas imagens. Não se deixe levar por esses sons.
Volta teus olhos para a Escritura e relembre a obra que Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida e ainda fará. Houve um dia, meus irmãos, que nós fomos libertados da condenação do pecado. Fomos tirados das trevas. Estamos vivendo o dia em que nós estamos sendo libertados do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós mais. E chegará o dia, irmãos, que nós seremos completamente libertos da presença do pecado. Não haverá tentação mais, não haverá lutas, nós teremos um novo corpo, haveremos de vê-lo como ele é, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Sabe aqueles livros da lei que nós não gostamos muito de ler? Levítico, Número e Deuteronômio? Eu comecei a gostar desse livro. Sabe por quê, irmãos? Porque Números, Levítico e Deuteronômio, sabe a história do que eles contam? Eles contam a história da salvação. Aqueles rituais que você vê ali, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles detalhes que cercavam o sacrifício, tudo aquilo, irmãos, eram figuras daquilo que Deus ia operar na minha vida e na tua. Aquele sangue derramado, aquele cordeiro sacrificado, aquelas festas, lembra das 7 festas de Israel? Todas, absolutamente todas as festas de Israel estão relacionadas à salvação que nós recebemos, que haveríamos de receber. Você quer um exemplo disso? A Páscoa era uma festa. A Páscoa era o quê? Era a lembrança da libertação do Egito. Jesus chama a ceia algumas vezes de Páscoa. O que é a ceia? É a continuação da Páscoa. O que a ceia nos faz lembrar? Da libertação da escravidão do pecado. Quando você toma nas suas mãos o pão e o vinho, você ainda se emociona? Você ainda enche teu coração de alegria? Como aquele hino antigo fala assim: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que eu me converti. Você se alegra ainda? Você é capaz de lembrar o dia da tua salvação, o que Jesus fez, o que está fazendo, e ser grato a Deus por isso? Porque para mim tenho por certo, para você registrar aí, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esta salvação está se desenvolvendo em nós por meio do Espírito Santo. E esta salvação estará completa quando nos tornarmos semelhantes a Ele. Em 1 João, e eu termino aqui, hoje, e continuo dia 4, em 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
nesse dia, a obra da salvação, ela estará completa. Essa será a nossa herança bendita. Nesse dia, nós vamos receber essa herança do Senhor. Amém? Querido Deus. Oh, Senhor. Faz-nos lembrar, Senhor, dessa obra de Jesus tremenda na cruz, do valor inestimável que há nela, Senhor. A obra da salvação. E o Senhor segue operando na nossa vida, nos provando, nos apurando, nos tornando puros para Ti, semelhantes a Teu Filho. O Senhor segue operando em nossas vidas, Senhor, nos preparando para este grande dia, Senhor, em que receberemos de Ti nossa herança eterna, a vida eterna, Senhor. Grava essas verdades em nossos corações, Senhor, por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Lembrando isso que o João está falando, e aquilo que o Senhor nos falou no último encontro sobre a disciplina, eu tenho uma outra palavra de ânimo aqui para nós. A palavra tem uma outra palavra de ânimo, que é aqui em Hebreus 12, a partir do versículo 4, queria ler com vocês. Vou ler na NVI aqui, fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. E o 5 fala: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Então a palavra de ânimo é essa: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e açoita ou castiga todo aquele a quem aceita como filho, como a que recebe como filho. No mês passado, no encontro passado, a gente falou da disciplina para os filhos. Mas eu quero falar para os filhos que não são só vocês que precisam ser disciplinados. Todos na igreja precisam de disciplina. Não são só as crianças. Não são só nossos filhos. Todos nós precisamos de disciplina. Na NVI está assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. E qual filho não é disciplinado por seu pai? Tem irmãos que não querem ser disciplinados. E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são ilegítimos. Bastardo, na Almeida fala. Irmão, você não quer ser disciplinado? Se o teu filho não quer ser disciplinado, ele está querendo ser filho? Se você não quer ser disciplinado, você também não quer ser filho. E como o João falou, muitas vezes a disciplina vem por meio da igreja. E a gente não quer ser disciplinado pela igreja. Se a gente não quer ser disciplinado pela igreja, a gente não quer ser disciplinado por Jesus. E quem não quer ser disciplinado não é filho. Eu vou pular aqui para o 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Por que a gente é disciplinado? O texto que o Paulo lembrou de 1 Coríntios 11 fala para a gente ser tirado do mundo. E aqui para a gente participar do quê? Da santidade de Deus. Nenhuma disciplina para ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz àqueles que por ela foram exercitados. Irmãos, Deus nos disciplina e Ele está em paz. Ele não disciplina você e fica, ai, acho que eu peguei pesado. Ele te disciplina e Ele está lá em paz. Ou não? Deus te disciplina e fala, nossa, peguei pesado com a Ayrton. Ele está lá em paz. Por quê? Porque se você for exercitado por ela, o que é ser exercitado? Você não consegue fazer uma coisa e você é treinado a repetir aquelas coisas até você ser capaz de fazer. E Deus está em paz, porque Ele quer o quê? Que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Aí agora a palavra de ânimo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que o João tem falado hoje é algo que eu venho meditando há muito tempo. E eu tenho sofrido muitas tribulações. E também tenho sofrido perseguições. E eu sei que eu vou ter mais. E eu comecei a perguntar para o Senhor como é que eu poderia fazer isso, como é que eu poderia superar tudo isso. E Ele me levou num texto conhecido, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. E eu perguntei para Deus, como me esvaziar? Como me esvaziar? E um texto que eu sempre compartilho com os irmãos, em todo lugar que eu estou, eu comecei a meditar nele essa semana e falei, me leva para mais próximo de Ti, Senhor, porque eu preciso de Ti. E o texto é 1 João 5:20, que ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso eu comecei a navegar nas páginas dessa escritura que nós chamamos de sagradas e que realmente são sagradas, porque ela mudou a nossa vida. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. Mais uma vez, entendimento. Entendimento. Sede sóbrio. Qual é o entendimento? O conhecimento da pessoa de Jesus. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. O que está sendo trazido a cada um de nós? A revelação da pessoa de Jesus Cristo. Esses dias alguém me perguntou assim, nossa, Ayrton, você fala do Evangelho de uma forma diferente do que eu nunca ouvi. Mas como é que a igreja pode chegar ao entendimento do que você está falando? Eu falei, hoje as igrejas elas pregam os patriarcas, elas pregam os profetas, né, elas pregam as histórias, aliás, histórias não, fatos que realmente ocorreram. Mas
a igreja não fala dessa revelação da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o motivo de nós estarmos divididos, separados. Porque se nós buscarmos a revelação da pessoa de Jesus, acabou toda a confusão. Porque nós vamos começar a falar as mesmas coisas e pensar as mesmas coisas. E continuei a perguntar para o Senhor, como me esvaziar? Esse texto que o João nos passou de 1 a Pedro ainda, do capítulo 3 até o 8, até o 9, aliás, e não tem jeito, gente. Todas as vezes que a revelação da pessoa de Jesus começa a crescer em nós, ela vai confrontar a nossa natureza. E eu decidi que amar a Cristo acima de tudo é a nossa esperança, é a nossa força, é o que nós queremos, é o que nós desejamos. Eu desejo isso, um corpo transformado, um corpo glorificado, uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Esse é o meu desejo hoje. Por quê? Porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu me apego a isso e vou continuar me apegando a essa verdade, em crescer na revelação da pessoa de Jesus. E todas essas tribulações, eu estou falando tribulações não de que nós possamos sofrer, porque nós vamos sofrer, mas a palavra de Deus aqui, no capítulo 14 de 1 Pedro, eu peguei só a parte A do versículo. Como filhos da obediência, é que nós vamos conseguir chegar a essa revelação. Amém, amados? Irmãos, até lembrei de uma frase, não lembro do autor, sobre fé. Ele diz que fé e arrependimento não são alvos alcançados, mas graça recebida. E é verdade, não são alvos que nós alcançamos, mas isso vem de Deus. Romanos 2,4 fala que é pela bondade de Deus que somos conduzidos ao arrependimento. E dentro dessa questão de perseverança, dificuldade, eu lembrei de 1 Pedro 4,12. E Pedro fala o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como algo estranho estivesse acontecendo. As provações não devem ser algo estranho. A Escritura é muito clara sobre a necessidade de passar por elas, para que você tenha um caráter aprovado. Mas alegrem-se à medida que participam de sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos, lembrando também um texto de 1 Timóteo 3,12, e Paulo fala para Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus tem que sofrer perseguição. Então ela é notória, tem que acontecer. Nós podemos até fazer uma analogia natural, porque as dificuldades da vida para um homem natural, tem muitos que usam ela para se fortalecerem e atingir seus objetivos, mas em Cristo não, essa é uma ação do Espírito. Mais um texto aqui, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. O que me chama a atenção é o seguinte: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Amém? Irmãos, um texto bem conhecido, que é Romanos capítulo 5, versículo do 1 em diante, fala assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.
Mas não somente isso, o versículo 3 fala. Também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Quando nós falamos da fé, que é um dom de Deus, que vem de Deus, o Senhor gerou essa fé no nosso coração. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se não fosse assim, nós não seríamos conquistados. O Senhor, quando nós ouvimos da palavra, e o Espírito Santo tocou em nosso coração e nos revelou a pessoa de Cristo, da mesma forma que Ele revelou a pessoa de Cristo, Ele revela quem nós somos, que nós somos miseráveis, que somos pecadores. E foi isso que nos conquistou. Entender que quando nós falávamos o Evangelho do Reino de Deus, o governo de Cristo sobre a minha vida é a solução para que eu seja salvo. Então, acima de qualquer coisa que eu passe, existe a soberania de Deus. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Romanos 11:36 fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, quando nós passamos por diversas lutas e dificuldades, a nossa fé, ela passa por esse tempero, por essa situação, e nós não vamos nos basear naquele momento que estamos vivendo da tribulação, como você mesmo colocou aqui, Ailton. Ailton, você, tanto tempo que você sofre, né, na tua carne, né, quantas coisas você tem sofrido, e Deus tem falado com você, a palavra que Ele te deu. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é isso? E Ele é nossa suficiência. E eu quero até pedir perdão para os irmãos, que às vezes o João falou assim, ó, conta um breve relato, né, um breve testemunho. Eu quis correr aqui para não atrapalhar. E talvez eu tenha transparecido essa questão, e talvez tenha transparecido um pouquinho assim, essa questão de que eu estava dando ênfase na fé. Né? Mas me perdoe, irmãos, essa fé é dom de Deus, ela vem do alto, vem do trono, e tudo provém dele. Deus abençoe.